Bom dia a todos e todas. Prazer estar aqui com uma convidada tão especial hoje, a Sônia Concílio, para a gente falar durante cerca de uma hora sobre sustentabilidade, ESG, tendências, enfim. E essa conversa de sexta-feira, ela marca os 5 anos da nossa consultoria Walk for Good, que a Sônia, inclusive, acompanha desde o início da trajetória, dentro do nosso grupo Imagem Corporativa. Esse ano foi, esse 5º ano de Walk for Good foi muito interessante. Tivemos o prazer de acrescentar 2 talentos muito especiais, a Gláucia Terrio e a Regiane Abreu, a nossa equipe, e que se juntaram a Vanessa Ramalho, que está desde o início desse projeto, e mais um grupo de primeira linha na produção de conteúdos e projetos. E eu queria agradecer especialmente a todos e todas, mas especialmente a Sônia, porque a gente sabe que ela tem uma agenda muito complicada e 1000 responsabilidades, gira 1000 pratinhos ao mesmo tempo, né, Sônia? E é quase desnecessário apresentar a Sônia, mas eu vou fazer isso. Jornalista, radialista, uma larga experiência na área de comunicação e sustentabilidade. Foi diretora de RH e comunicação do Bank Boston. Foi superintendente de sustentabilidade e comunicação institucional do Itaú Unibanco. Foi diretor de responsabilidade social e de sustentabilidade da Febraban. Foi diretora da B3, a Bolsa Brasileira, por 10 anos, e na Bolsa foi também presidente do Conselho Deliberativo do índice do ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, presidente do Board da Rede Brasil do Pacto Global. Em 2016 foi reconhecida como uma pioneer, uma das pessoas mais influentes na questão, na defesa dos ODS, na implementação de ODS nesse esforço. É colunista do Valor Econômico, enfim, tem aí múltiplas atividades, palestrante, conselheira de empresas, e é uma pessoa espetacular para a gente discutir aqui tendências das questões climáticas, da sustentabilidade ESG. E eu queria começar perguntando para a Sônia por que ela definiu como um sabor agridoce os resultados da COP27 no Egito, onde ela esteve presente. Então, completo a pergunta dizendo sabor agridoce, em paralelo com um outro comentário que ela fez sobre a COP27, que, apesar de tudo, o copo ficou mais cheio do que vazio. Sônia, por favor. Obrigada, Ciro. Bom dia, que delícia estar aqui. Obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente. Primeiro, um super agradecimento pelas palavras. Vi a Walk for Good nascer, né? Uma consultoria aí muito diferenciada, mas, na verdade, uma trajetória bem antes, né? Ciro foi fundamental aí pela imagem corporativa quando eu era head no Itaú, de sustentabilidade, né? Quando criamos a área lá, criei a área lá, e o Ciro nos apoiava pela imagem, inclusive fomos premiados com o Prêmio Aberge pelo posicionamento do Itaú em sustentabilidade, né? Então, realmente, aí tem uma estrada muito longa, é muito bom caminhar com pessoas com as quais a gente se identifica, né? E que a gente admira, e aí estendo minhas falas à Vanessa, né? O nome dela, toda a equipe, e aí as queridas Gláucia Terra e Regiane Abreu, que chegaram para reforçar um timaço. Então, bacana demais estar aqui e com todo mundo que abriu a sua sexta-feira de manhã de sol aí pré-natal para a gente papear. Então, Ciro, você sabe que eu li, né, essa definição não é minha, do sabor agridoce, foi numa matéria que eu li sobre a COP, eu falei, puxa, eu acho que é isso mesmo, né? Na verdade, fazendo uma reflexão agora, talvez todas as COPs sejam um pouco assim, né? Porque eu acho que seria muita ingenuidade a gente achar que vai sair de uma negociação mundial como uma COP com tudo que se leva para a mesa. Não é isso, né? Não é assim que funciona, e é o que aprendi ao longo das COPs que eu fui, não é assim que funciona uma negociação internacional desse porte, né? Mas essa, especialmente, eu acho que a gente ficou com esse sabor agridoce, porque teve um resultado fenomenal,
histórico, né, que foi a criação do Fundo de Perdas e Danos, que aí é realmente uma iniciativa estruturada para olhar para os países mais vulneráveis, né, que já foram prejudicados pelas mudanças do clima de forma irreversível, né, daí perdas e danos. Então, sem dúvida, é um avanço histórico. Os países mais vulneráveis pediam isso desde da Rio 92, né, há 30 anos que era um pleito que se olhasse numa COP dessa forma. Então, a gente tem esse resultado histórico, que é interessante, né, Ciro, que ele foi sinalizado na abertura da conferência. Quando teve ali né, os discursos de abertura, e eu até, eu estou olhando aqui porque eu tenho uma cola, né, como boa jornalista, a gente tem que estar sempre preparada, né? E o ministro do Exterior egípcio e presidente da COP, na abertura, ele falou assim: pela primeira vez, cria-se um espaço institucional estável na agenda formal da COP do Acordo de Paris para a discussão dos arranjos de financiamento das perdas e danos. Quer dizer, ali ele sinalizou, e para mim era fato que se Egito não saísse com uma solução de perdas e danos, seria muita derrota, né? E ninguém também faz isso, né? Assim, tem uma fala dessa numa abertura, se não tivesse, de alguma forma, entendendo o que se desenharia nos próximos dias. Agora, por outro lado, claro, tiveram avanços, mais países assinaram o acordo de metano, a gente, como nunca, ouviu falar em biodiversidade, soluções baseadas na natureza. Primeira vez, Ciro e pessoal, que eu vi uma discussão, que para mim é óbvia, da aproximação de mudança do clima e biodiversidade, né? Que a gente tem a COP do clima, agora está acontecendo a COP da biodiversidade em Montreal, mas ali nessa COP 27 a gente falou muito de como essas coisas estão absolutamente interligadas. Então, além do perdas e danos, a gente teve avanços, mas muita coisa ficou ainda pelo caminho, né? A gente continua patinando demais na questão do financiamento climático, né? Dos 100 bilhões de dólares ao ano entre 2020 e 2025, que foi definido na COP15 de Paris, continua andando de lado, né? A gente não avançou muito ali nesse instrumento de COP na questão da linguagem sobre combustíveis fósseis, né? E que talvez fosse o possível nesse momento. Frente a uma guerra que mexeu com todas as questões ali de energia, eu acho que nem daria para ser diferente, mas olhando puramente do ponto de vista da agenda, se esperava que se falasse mais sobre a questão da redução do uso do carvão, não só redução gradual, né, que fosse algo mais incisivo. Agora, o sabor agridoce, e aí o copo mais cheio, eu sou da turma do copo mais cheio, porque eu acho que para atuar nessa área, ou você vai dessa forma, ou realmente você fica pelo meio do caminho. Essa é a minha visão. Tem uma coisa que não foi tão falada, mas que eu acho que tem um potencial absurdo, que é uma pressão para um ajuste nos mandatos dos bancos multilaterais de desenvolvimento, o Banco Mundial, por exemplo, e instituições financeiras internacionais como o FMI, para ter mais repasse, né, mais fluxo de financiamento para a transição energética e adaptação. Eles já vêm fazendo muita coisa, eu avalio dessa forma, mas é importante quando acontece no âmbito de uma negociação assim. Então, vem daí o agridoce, né, mas o copo ainda fica mais cheio para ajudar a engolir o que ficou mais amargo, digamos assim. E qual o sabor que você acha que vai ser o da Conferência de Biodiversidade de Montreal? O que vai sair de Montreal? Vai ser um pouquinho mais doce? Pois é, eu hoje até tenho uma matéria importante no Valor ali, uma página inteira, eu fiz um post disso, de entrevista com uma diretora do PNUMA, né, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ciro, não consigo arriscar muito. Eu acho que assim o acordo global, né, de biodiversidade é a grande expectativa, que é um acordo similar ao Acordo de Paris, mas para as questões de biodiversidade, eu acho que a gente não tem muito como escapar disso, né? Biodiversidade foi identificada, e não só esse ano, como um dos principais riscos, né, no Fórum Econômico Mundial, ali no relatório de riscos globais, como um dos principais riscos para os negócios. Então, acho que a gente vem aumentando o entendimento dessa questão de biodiversidade no business, o que a gente já fez bem em clima, eu acho que agora a gente começa a avançar como
como mundo aí nesse entendimento. Então, assim, não vejo como isso não possa acontecer. É sempre que a gente até fala nessas negociações que tem muitas palavras entre colchetes, né? Porque eles vão discutindo o documento final e esse documento vai sendo revisado, discutido, debatido, e tudo que não é consenso vai ficando entre colchetes. Isso é bem interessante, né? E aí eu acho que o nível de colchetes ainda está muito grande, mas eu acho que a gente tem uma perspectiva interessante vamos dizer assim, pelo maior ganho de visibilidade da temática de biodiversidade nos últimos tempos. Agora, uma questão, já que a gente está falando de biodiversidade, estamos falando de olhar para frente, o Brasil, nesse momento, sinaliza a volta a um protagonismo na discussão climática. O Brasil, evidentemente, quando você fala em biodiversidade, o Brasil tem uma posição privilegiada, digamos assim. Então, como é que você enxerga a volta do Brasil a essas grandes discussões globais, de onde estivemos absolutamente excluídos ao longo dos últimos anos? Olha, Ciro, eu acho interessante esse ponto. Eu não gosto muito, eu não sou muito uma pessoa de verdades absolutas, sabe? Uma coisa é ou ela não é. Eu acho que existem mil nuances no meio do caminho, né? Então, quando a gente fala do protagonismo do Brasil, e aí eu posso falar com conhecimento de causa, quando a gente fala em bancos de desenvolvimento, o Brasil é referência mundial. Pelo BNDES, né? Sou lá conselheira de administração. O BNDES apresenta, já vem trabalhando nessa pauta há muito tempo. Apresentamos na COP27 um documento de compromisso com o clima que não existe, não existe. Então, quando você olha, então é um protagonismo brasileiro, que vem de muitos anos e vem acontecendo. Então, é claro que eu entendo a sua pergunta, ela está num âmbito de negociação internacional, etc., mas eu gosto de olhar desta forma, né? Eu sempre penso, como quem está nessa área há 20 anos, que a gente vai ver avanços, que a gente vai ver retrocessos, eles são parte de todos os ciclos, né? E eu acho que é isso. Eu acho que a gente passa agora por vai entrar num novo ciclo, né, de condução do país, e o meu desejo é esse, o meu desejo é que os avanços fiquem, sejam preservados, possam ser valorizados, porque há muitos avanços, e aí eu falo efetivamente do que eu participo, né, participei e sigo participando nesse momento, e que a gente melhore o que de fato a gente precisa melhorar, né? Aí saindo de Brasil, a gente precisa de muita liderança, né? Os países precisam de liderança, esses acordos mundiais e essas negociações são feitas muito com base nisso, e penso aí também que como mundo a gente já tem uma maturidade mais interessante, né? Eu lembro, eu estou na dúvida, mas eu acho que foi a COP de Paris, que a gente pela primeira vez teve Estados Unidos e China conversando antes da COP acontecer, de forma muito, muito interessante ali, olhando, deixando de lado o que nos diferencia e aproximando, né, e pondo na mesa o que nos une, quer dizer, qual o desafio? O desafio nos une, né, como mundo, o desafio de combater a mudança do clima, olhar para desigualdades sociais, olhar para uma transição justa, nos une, quer queiramos ou não, né? Então é isso, eu penso aí que a gente precisa muita liderança e vejo essas lideranças, claro, ventos a favor, ventos contra, momentos mais fortes, menos fortes, mas de uma forma geral, de novo, como quem está há muito tempo nessa agenda, esse é o normal. Eu acho que você fez muito bem em delicadamente me corrigir, e você tem toda a razão, porque o Brasil esteve fora mais nessa esfera política, né, de negociações políticas, de fato. E até uma questão que eu queria ressaltar, que assim como durante o governo Trump, durante o qual os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris, as empresas e outros tantos elos da sociedade continuaram trabalhando nessa direção. E no Brasil aconteceu a mesma coisa. Então, agradeço pela correção oportuna, você tem toda a razão. Não, eu que agradeço o gancho. E eu queria retomar essa questão do ponto de vista corporativo, né? A gente tem visto que muitas empresas, no matter what, né, têm, ao longo dos últimos anos, empresas brasileiras, né, avançado
nessas grandes discussões, né? A gente teve o recente anúncio aqui agora da criação da Biomas, né? Que é um projeto fabuloso de união de empresas, né? Na defesa da floresta, restauração, manutenção, preservação, enfim, é uma coisa que a gente dificilmente poderia imaginar, né? Que Itaú mais Santander estariam juntos, né? E Marfrig com o Suzano, mas enfim, é um belíssimo exemplo de como é possível trabalhar, independente de restrições aqui e ali, dificuldades que sempre vão existir. E eu queria que você, como uma experiente conselheira de empresas também, lançasse um pouco de luzes sobre o que mais que pode acontecer. Esse é um exemplo isolado ou temos aqui um potencial para muito mais coisa acontecer ao longo dos próximos anos? Ah, que bacana que você trouxe o exemplo da Biomas, é fenomenal, né? Foi anunciada na COP27 a união dessas empresas para a criação de uma empresa aí para restauração de um volume extraordinário de hectares aí, então maravilhoso. Eu acho, Ciro, estou pensando à medida que você me perguntou, né? É, eu acho que talvez esse seja um passo bem interessante nessa linha da maturidade ou da evolução, né? Porque a gente tem várias formas de se agrupar, né? Claro, a gente já vê muitas iniciativas de empresas, documentos, compromissos assinados, né, em parceria, e isso segue e é muito fundamental, mas nesse desenho, ele até onde eu entendo, é inovador, né? E talvez seja isso, né? Quer dizer, além de estarmos juntos por um propósito, além de estarmos juntos, né, ali nas iniciativas que fazemos em nossas empresas separadamente e nos unimos aí num documento, de novo, que é fundamental, podemos operar como parceiros de negócios, né, em prol dessa agenda. E então eu acho que isso nos sinaliza que sim, eu acho que tem muita oportunidade, acho que tem uma frente ali, a oportunidade de surgirem coisas novas, né, como você perguntou, e tem a frente da inovação, né, Ciro? Eu acho que isso aqui, esse tema, ele assim, a gente não vai atingir tudo que a gente precisa em termos de metas, em termos de desafios, falar de net zero, ou falar de atingir metas, você não faz isso sem inovação, porque você tem que trocar linhas de produção, você tem que trocar soluções que você há décadas adota, e tudo bem, porque há décadas atrás ninguém tinha a discussão que tem hoje, né? E é interessante, eu gosto muito, o Fábio Barbosa, né, tem uma série de colocações, mas tem uma dele que eu acho muito cirúrgica e interessante, que ele fala, você vai ser julgado hoje pelo que você fez há décadas atrás, numa mentalidade de décadas atrás, né? Então, decisões que foram tomadas lá atrás, elas eram dentro de um contexto. E o contexto atual requer mudança e requer inovação, né? Então, acho que pode ser que a gente tenha também, vejo, né, pensando de novo à medida que eu respondo, sabe, se a gente tiver um movimento de várias, né, centros de inovação de empresas, talvez colaborando mais, porque todas hoje têm, né, o seu polo ali de inovação. Eu penso que isso pode ser muito, muito relevante, porque a gente está enfrentando isso, né? Quer dizer, como é que a gente reduz, como é que a gente mitiga, né, mais do que adapta, e isso não vai fazer sem novas soluções, né? E isso pressupõe, quer dizer, esse movimento corporativo cada vez mais robusto, ele pressupõe um aumento ainda maior da relevância da liderança, né? Quer dizer, você movimentar uma grande organização, ou no caso aqui da Biomas, que a gente está falando de várias grandes organizações, né? Você precisa ter uma liderança que consiga capilarizar esta visão, esses valores, esses esforços, para que a roda gire, né? Então, como é que você vê o papel do líder, o papel das lideranças no ambiente corporativo ao longo dos próximos anos, quando a gente fala desse ecossistema? E aí eu vou te responder, eu já falei que eu olho para o lado que é cola, né? Eu vou te responder primeiro falando do setor privado, eu acabei caminhando ali para a linha de soluções. A setor privado eu sou fã, né, Ciro? É a minha escola aí,
executiva e agora, né, como conselheira, e o setor privado tem uma capacidade de empreender, né, uma autonomia, de certa forma, mesmo sendo empresa listada, e claro, tendo todos os seus compromissos, mas tem uma autonomia de decisão, uma rapidez, uma forma de influência. Então, assim, setor privado, e acho, sempre digo isso também, que às vezes a gente tem síndrome de vira-lata, né? Quanto que a gente está, né? Qual é o país benchmark em questões corporativas em sustentabilidade que a gente poderia olhar? Eu falei, o Brasil mesmo. Pode olhar para o Brasil, pode levar o Brasil lá para fora, porque o que a gente faz no setor privado em termos de sustentabilidade é absolutamente avançado, né? E eu acho que, assim, quando você traz a liderança, aí você toca num ponto fundamental, que a gente viu muito avanço, principalmente a partir de pandemia, né, Ciro? Principalmente a partir de pandemia, porque eu digo assim, né, nesse momento da pandemia, uma tragédia que não tem definição, a gente percebeu que o mundo é interligado, né? Uma questão de saúde social relacionada ao meio ambiente, colocou a economia em lockdown. Os líderes, os CEOs, os conselheiros foram chamados como nunca a olhar para essas questões, né? A saúde mental de funcionário, isso virou tema de conselho de administração, né? Então, a gente teve que se tornar mais humano, né? Até meio ironia falar dessa forma, e os líderes tiveram que assumir uma série de... menos tiveram que assumir, eu acho que assim, os líderes perceberam de forma ainda mais profunda o papel que eles têm, né? O papel que eles têm em direcionar, em apoiar agendas fundamentais, em dizer para onde vamos e com que velocidade vamos. Então, liderança é isso, tom vem do topo mesmo, né? Já trabalhei em várias estruturas e no começo, né, dessa estrada lá atrás, o CEO estava absolutamente fora dessa conversa, né? E não era por mal, não, era porque não tinha se mostrado o valor dessa agenda, a relevância dela, né? E hoje não, hoje um CEO que não fala sobre ESG, sobre sustentabilidade, sobre essa pauta, tem uma frase do professor Hayek que eu gosto, que ele fala assim, você não vira CEO por causa da sustentabilidade, mas deixa de ser CEO por causa dela, né? Eu adoro essa frase e eu acho até que hoje a gente já contrata, né? Os conselhos de administração, quando vão definir o seu CEO, querem saber, né? Eu vejo isso, o quanto você está comprometido com essa agenda. Então, liderança é o caminho, né? E que bom que essas lideranças, elas vêm de fato aí, quando a gente fala de toda essa macro agenda de clima, de social, de governança, assumindo o seu papel e realmente ditando caminhos, né? E não só CEO, né? Quando a gente fala CFO, por exemplo, né? O C-level para as questões financeiras, né? O diretor financeiro, o vice-presidente de financeiro. Hoje você tem iniciativas dentro do Pacto Global e vários outros que são desses profissionais focados em finança, responsável por relação com o investidor, falando dessa agenda, né? Então é isso mesmo. Eu acho que agora a gente tem mais um vento a favor, que é o da liderança. E Ciro, desculpa, é que tem um caso que eu sempre conto para exemplificar essa questão de como a liderança teve um wake-up call aí na pandemia. Eu estava assistindo uma live, acho que foi 2021, vários CEOs, né? Ainda estávamos nesse período de pandemia radical ainda, e eles estavam discutindo sobre essa agenda. Aí um deles virou e falou assim, olha, essas questões sociais e ambientais são muito importantes, nós vamos começar a publicar tudo que a gente faz nessa agenda. Aí eu pensei, coitado com o time da sustentabilidade, que faz isso há décadas, e o CEO nem sabia. Porque não estava no radar do CEO o relatório de sustentabilidade, o relatório anual dele, né, que inclui questões sociais e ambientais. A Glaucia está rindo, mas é isso aí mesmo, Glaucia. Eu falei, coitada da turma, mas coitada e que bom, né? Porque aí o CEO vai olhar para o relatório de sustentabilidade. E você comentou a Glaucia aqui rindo, e lembrar a todos que estão aqui nesta live que, se vocês quiserem fazer comentários, direcionar perguntas para a Sônia, por favor, sintam-se absolutamente livres para fazer isso. Você falou da questão aqui corporativa, eu também tenho a minha colinha aqui, Sônia, fazer aqui algumas comparações, né? Pensando no seguinte, a Apple hoje tem um valor de mercado que é mais ou menos equivalente a 2 Méxicos, né? A Amazon, mais ou menos um PIB brasileiro. A
Microsoft equivale mais ou menos a uma Itália, né? Então, não são só as Big Techs, né? O JP Morgan equivale a 2 Portugal, mais ou menos. Então, tudo isso para dizer que nesse ambiente corporativo, a gente que está nele já há alguns anos, o que a gente viu é que algumas organizações, dezenas de organizações, ganharam tamanha relevância, muitos processos de fusão e aquisição, de tal maneira que algumas empresas hoje são tão poderosas quanto alguns países, de alguma maneira, né? Então, nesse sentido, e tendo que prestar contas a acionistas, investidores, né? Há muitos investidores que colocam seu dinheiro em algumas empresas exatamente porque elas estão compromissadas com o ESG, outros que só querem ganhar dinheiro. Então, há aqui uma grande equação a ser resolvida por parte das empresas. Como encarar isso, como continuar crescendo, como atender todas essas demandas. Então, como é que você vê o papel dessas grandes empresas e para onde elas devem ir? Como é que elas devem se comportar nesse cenário nos próximos anos, na sua visão? Impressionantes esses dados, hein, Ciro? Essas comparações, impressionante, muito bacana. Olha, eu trabalho com várias grandes empresas, né? E quando você traz essa questão do negócio, é sempre sobre o negócio, né? É isso que eu falo para eles. Eu falo assim, olha, é sempre sobre o negócio. É sobre um negócio que tem que incorporar questões sociais e ambientais de uma forma que faça sentido para esse negócio, né? Senão não vai dar. E muitas vezes não vai acontecer na medida que a gente gostaria, porque tem um caminho de transição. Essa empresa precisa e incorporando essa lógica, precisa trazer para suas práticas, para suas políticas, começar a olhar no modelo de negócio, e aí é um passo depois do outro, né? Agora, o importante é entrar na jornada, e eu me arrisco a dizer assim, hoje nenhuma grande empresa ignora essa pauta, né? E não ignora por uma questão de risco, primeiro, né? Grande empresa é inteligente, né? Estratégica, então ela sabe, óbvio, ela tem o compromisso de fazer todas as avaliações possíveis para buscar a sua perenidade ali e percebe que questões sociais e ambientais estão absolutamente ligadas a isso, né? E aí o que eu trago para essas empresas, né, quando entra esse falso dilema do econômico, né, mas eu preciso fechar minha conta no final do mês, não existe verde se eu estou no vermelho, né? Essa é uma frase muito comum também. Eu falo, não existe mesmo. E, aliás, vamos mixar essas cores, né? Eu não sou. Vamos juntar os pantones do verde, do vermelho e tal, vamos criar uma nova cor aí. Talvez a cor os ODS sejam a solução, né? Todas as matizes aí, todos os matizes. Mas, assim, esse falso dilema, a gente precisa ter muita calma para olhar para ele e falar assim, olha, vamos fazer cenários? Essa é a melhor forma que eu coloco para as empresas quando eu vejo isso, né? Vamos fazer cenários ali, curto, médio e longo, e eu não estou falando nada do outro mundo, né? Essa é uma ferramenta de planejamento estratégico, né? Fazer cenários. E aí você traz os cenários, quer dizer, hoje você está premido por uma questão financeira. Muito bem. Então, por quanto tempo você pode adiar algumas decisões, algumas metas, algumas questões sociais e ambientais, sem comprometer, né, toda essa agenda, para que você possa ir fazendo esse equilíbrio do financeiro com as demandas sociais? Vamos fazer os cenários, curto, médio e longo? Então, eu acho que isso dá um conforto no sentido de que ela sempre vai ter que olhar para o seu negócio. Agora, ela pode olhar isso de uma forma mais arrojada, menos arrojada, né, do ponto de vista de ESG, fazendo sentido para a sua cultura, para a sua lógica, para a sua gestão, né? E elas são, né, de novo, voltando aos seus exemplos ali de comparação com países, é impressionante o poder de transformação, de influência, né? Eu acho que esse é um ponto importante quando a gente fala das grandes empresas, né? E tem várias pesquisas que mostram a expectativa da sociedade para que os líderes e as empresas assumam posição nessa agenda. Eu quero saber o que uma grande empresa acha dessas questões. Qual é a posição que ela vai tomar em relação à diversidade? Como é que ela está olhando para toda essa agenda? Então, assim, além do poder econômico que elas têm, e aí de emprego, de desenvolvimento local, de uma série de coisas, de fornecedores, né, cadeia de fornecedores de uma grande empresa, só ali ela já faz uma transformação fenomenal. A questão da influência também, né? Em que fóruns que esses líderes estão sentando e falando em nome dessa empresa,
que pode provocar uma mudança de mentalidade, uma sinalização de exemplo, né? Eu acho que essa coisa das boas práticas, dos exemplos, das boas práticas e dos dilemas e dificuldades também, né, Ciro? Porque eu acho que é isso. A gente tem que falar do que não deu certo, né? Isso o GRI fala desde sempre, a Iglócia sempre foi uma porta-voz disso. A gente tem que falar também do que não deu certo e como é que a gente encara e enfrenta tudo isso, né? Sônia, pouco mais de um ano, em novembro do ano passado, você lançou o seu livro Vivi para Ver. É uma leitura saborosa, né? Várias histórias que mostram um pouco dessa, não só da sua trajetória, mas da trajetória dessa própria discussão climática, ESG, etc. Nesses 13 meses, né, decorridos do lançamento do livro, que capítulos você acrescentaria a esse livro? Que pergunta boa, hein, ô Ciro? E você sabe que a minha editora, né, minha agente literária, melhor dizendo, ela veio falar comigo esse tempo, ela falou assim, Sônia, vamos já fazer, porque a gente já está indo para a segunda edição, né? Vamos fazer uma edição já incorporando novas... Eu falei assim, ainda precisa amadurecer, porque a gente precisa viver, né, para relatar. Então, é legal que já é um exercício aqui com você. Eu acho que, olha, Ciro, definitivamente é um novo capítulo de lideranças, né? E aí, de novo, vivi para ver uma profissional de sustentabilidade sentar em conselhos de administração, como eu e vários colegas estão ocupando esses espaços, né? Espaços que foram tradicionalmente ocupados por homens brancos, de formação jurídica, financeira, administrativa, etc., e tudo bem com este perfil, né? Eu conheço vários conselheiros maravilhosos com esse perfil, mas precisa mesclar, né? Então, vivi para ver isso. Eu acho que conselheiros, né, lideranças assumindo. Eu acrescentaria um outro capítulo desse movimento anti-ESG, né? Anti-ESG aí que a gente vê pipocar no mundo todo, não, né? Principalmente nos Estados Unidos ali, com todas aquelas questões ali das indústrias tradicionais e um certo radicalismo e agendas, e isso é interessante. Primeiro porque nos provoca a pensar, né? Eu acho que todo movimento, toda crítica, né? Você tirando o que você sabe que é um exagero proposital e com os seus objetivos, vale a pena refletir. Mas a gente jamais teria um movimento anti-ESG em 2005, quando eu comecei nessa agenda, por exemplo, porque ninguém tentava ir com a gente, né? Ninguém nem sabia o que a gente fazia. Então, esse capítulo seria bem saboroso, Ciro. Eu aproveito e emendo, faço uma ponte aqui disso que você acabou de falar, com a pergunta que o Renato Rodrigues enviou, que diz respeito ao seguinte, na verdade, duas perguntas. Como você vê o ataque à agenda ESG, que está vindo de vários setores, de alguma maneira você já endereçou isso, e como você vê a agenda ESG diante da crise energética resultante da guerra da Ucrânia, né, que está levando vários países a reativar fontes energéticas que já estavam caindo em desuso, né? Uso de carvão, usinas nucleares, etc. Ronaldo, né? Renato Rodrigues. Renato, tá, desculpa que eu não tô enxergando aqui, você vai me guiando aí, Ciro. Então, o anti-ESG eu acho que é isso, né? Eu até escrevi um artigo no Valor, outros colegas, como o Carlos, CEO do Pacto Global, Carlos Pereira também escreveu, Paul Polman, John Elkington, enfim, tem muita literatura, tem inclusive um artigo da McKinsey, talvez eu consiga pôr aqui no chat, mas enfim, se eu né, conseguir aqui durante a live, muito legal, que se o ESG realmente importa e por quê, né? Então, assim, eu vejo dessa forma, né? Primeiro que é um tema que ganhou relevância, investidores fortemente se posicionando para isso e tudo, e aí você tem uma série você mexe, né, com uma série de interesses, de comportamentos, de práticas, alguns até legítimos, eu acho que é difícil mudar mesmo, acho que é difícil, né, você encarar uma coisa que você fazia há décadas, de repente, entre aspas, de repente, precisa olhar. Mas eu vejo dessa forma, né? Eu já percebo que não tem tanta mais discussão sobre isso. Eu procurei ser muito vocal quando começaram a sair essas questões, fazendo o quê? Publicando conteúdo, sabe, Ciro?
o que é ESG, o que é sustentabilidade, por que isso é importante, quais são as pesquisas, porque eu acho que é assim que a gente constrói, por conhecimento, né? E então percebo que a gente vai caminhar talvez para uma questão, e BlackRock está sendo mega foco disso nos Estados Unidos, né? Tem muita questão lá debatendo, mas eu acho que isso, como todo movimento meio pendular, daqui a pouco isso arrefece, porque a gente não está falando de um movimento, a gente está falando de uma mudança de um modelo de mundo inexorável, na minha visão, não tem como, a gente vai, né? Só não sabemos com que velocidade que a gente vai chegar lá. Então, penso dessa forma. Bom, a questão da crise energética, né? Quer dizer, na verdade, a questão da guerra, e aí eu sempre falo assim, guerra, crise humanitária, né? Ponto. Não tem nem como definir uma guerra e o que está acontecendo lá ainda, né? Muito, muito chocante, muito incompreensível, melhor dizendo, né? E chocante também. Mas ela trouxe aí, quando vai na pergunta, né, do nosso colega, quando ela trouxe aí a questão da dependência, né, de fontes energéticas, e eu resumo assim, é a vida como ela é, a vida como ela é. A gente vai ter que ligar, e já estava ligando algumas térmicas a carvão por outros motivos, a gente tem que fazer a transição, e a transição, às vezes, acontece com retrocessos. Às vezes a gente vai ter que dar 2, 3 passos para trás para seguir avançando, né? Entendo posições mais radicais, como parte de um jogo democrático, mas eu acho que não é dessa forma que a gente vai conseguir. Então é isso, ao mesmo tempo provocou a reflexão do quanto a gente precisa investir em fontes limpas, né? Em fontes renováveis, como a gente precisa ampliar esse leque, que já era falado, mas eu digo, né, Ciro, que a gente vai mudar pelo amor, pela dor ou pela inteligência, né? É assim que eu resumo. Aqui é a dor, aqui não tem jeito, está sofrendo ali, né, na questão do abastecimento e na questão das fontes. Então, é dessa forma que eu vejo. Eu acho que, ao mesmo tempo que traz toda essa crise, traz essa reflexão absoluta sobre temos que avançar e temos que criar esse novo modelo, também em energia, né? Já que a gente está falando de novo modelo, em avançar, etc., queria uma percepção sua. A gente está vendo em vários polos relevantes do planeta alguns movimentos estruturados, né? Então, é o Green Deal na Europa, né? Que são mais 800 bilhões de euros, né? Para o incentivo a novas tecnologias verdes, novas soluções energéticas, etc. Nos Estados Unidos, um investimento governamental de cerca de $1 trilhão também em novas soluções, etc. Então, a gente está falando aqui de um olhar para a próxima década, para as próximas décadas. No Brasil, trazendo um olhar de futuro para o Brasil, o que seria necessário para que a gente desenvolvesse, digamos, esse olhar de longo prazo? Que hoje, acho que concordamos todos, há um trabalho excepcional de várias empresas, algumas já citadas aqui, Natura, Suzano, Klabin, Itaú, etc. Agora, são ações pontuais, algumas integradas, mas longe de ser um compromisso nacional, amplo, geral e restrito. Então, a pergunta é, como é que a gente deveria começar a estruturar alguma coisa como o que a gente vê, por exemplo, na Europa com o Green Deal? Eu acho que assim a comparação, Europa não tem jeito, né? É farol mesmo, está muito adiante de qualquer outra região. Mesmo com todas as críticas, eu acho que, de novo, né, a gente tem que olhar para elas quando se fala que muito do que a Europa anuncia tem uma questão de protecionismo, que só estão vendo os seus interesses, o que é legítimo, vamos combinar, de uma certa forma, mas que poderia atacar questões concorrenciais. Enfim, tem uma série de colocações que eu acho que a gente tem que, né, encará-las, mas fato é que a Europa anuncia um Green Deal, né? A Europa, essa semana, eu tô brincando, eu fiz um pensamento assim, acho que a Europa também está ticando a lição de casa do ano, sabe? Aprovei a questão do desmatamento, aprovei agora a questão do CBAM, que é o mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, então acho que a Europa também está querendo zerar ali, fazer a lição de casa do ano, que bom, né? Que bom. Então realmente ali tem uma maturidade, Ciro, que eu entendo que vem também da história da Europa, né? É uma história muito mais antiga do que a nossa, é uma história que passou ali por N conflitos, né? Guerras, situações geopolíticas, etc. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas na minha percepção,
a gente tem uma maturidade ali, né, dos países, muito em função disso, né? Estados Unidos, como você disse, aprovou um pacote, que eu brinco que passou raspando, né? Porque foi um voto só a mais para aprovar o pacote ali, que foi da vice-presidente, né, da Kamala Harris, e está tudo bem, aprovou, vamos em frente. Agora, como é que eu vejo, respondendo a tua pergunta, em termos de Brasil, né? Eu sempre respondo assim, Ciro, eu uso muito nas minhas palestras e apresentações uma imagem de quebra-cabeça, né? Uma imagem de quebra-cabeça. Porque ou a gente põe todas essas peças juntas e funcionando, não é ou a gente já está pondo, mas para formar o quebra-cabeça bonito, sabe aquele que a gente moldura, assim, fala, montei o quebra-cabeça de 1000 peças, vai levar muito mais tempo, né? E o que eu quero dizer com isso? Quais são as peças? É o regulador, é o autorregulador, né? São as empresas, sociedade civil organizada, que tem um papel fundamental, né? As associações de classe. Então, assim, todo mundo tem que exercer o seu papel. Então, a gente falou bastante de setor privado aqui, entendo que né, as empresas estão cumprindo muito o seu papel. Agora, política pública é fundamental para isso, né? Ela dá escala. Então, governos fazem políticas públicas, né, e elas nos ajudam a avançar, sinalizam a direção. Então, eu penso isso, eu acho que talvez o que a gente tem que ter pela frente para avançar é que cada pecinha desse quebra-cabeça aumente a sua ambição, sabe? Aumente ali a sua lição de casa. Então, olha, bom, se eu sou um regulador, a gente tem Banco Central, tem CVM fazendo tanta coisa, que eu posso fazer mais, além do que eu já fiz até 2022, né? Se eu sou uma associação de classe, aí trago a Ambima, trago o IBRE, o que eu posso fazer mais, né? Eu sou governo, e agora, de novo, estamos aqui há 15 dias de um novo governo, o que esse novo governo pode fazer mais, né? E eu sempre vou no mais, porque eu acho que a gente tem que adicionar, né? Eu acho que a história, ela é evolutiva, né? Uma história tem que continuar. Muda-se o que não é bom, preserva-se o que é. E vamos continuar a escrever essa história, é assim que eu vejo. Então, acho que talvez seja isso, aumentar as suas ambições, sabe? Olhando para o seu papel. Só uma bolsa, falando ali da minha casa por tanto tempo, só uma bolsa pode lançar um índice de sustentabilidade que venha a ter um produto atrelado oferecido a investidores. Se uma bolsa não lançar, quem lançará? Né? Lembrando dos 10 anos, até a Viviane aqui da Celeste me mandou uma mensagem aqui, lembrando aí, Glaucia, também da época da Celeste, quando voltou para o ISA, quer dizer, só uma bolsa pode lançar um índice de sustentabilidade negociado em bolsa, né? Quer dizer, um índice de bolsa. Então, acho que é isso, Ciro, é aumentar a ambição, olhar profundamente para o seu papel, sabe? Falar, bom, se esse é o meu papel, o quanto eu fiz, o quanto eu ainda preciso fazer. E é isso, a escala só vem da política pública mesmo, né? E eu penso também que a gente tem, quando eu falo de olhar os avanços, e eu sei que tudo, vou falar aqui, que eu sei que é polêmico, por exemplo, o mercado de carbono regulado, o mercado de carbono voluntário, veio via decreto, não era via decreto, já tinha alguma coisa rodando. Eu sou meio da vida como ela é. Construiu-se dessa forma, ou avançou-se neste momento, como é que a gente dá o próximo passo e conserta o que não foi bom e melhora o que pode ser melhorado? Tá, tem duas perguntas aqui, uma da Lucimeia Reis, que diz o seguinte: considerando que o ESG prioriza a sustentabilidade, como você conectaria o tema com projetos de educação financeira? Podemos dizer que esse processo ele casa com o chamado movimento minimalista? Um movimento minimalista, não sei responder, ainda não, mas assim, vou responder o início da sua pergunta assim. E eu acho que é legal a sua pergunta, porque ela traz a oportunidade da gente falar um pouco sobre conceitos, né? Quando você falou, o ISD prioriza a sustentabilidade. Na verdade, para mim, no fim do dia, é a mesma coisa. ISD, sustentabilidade. Eu sei que há quem diferencie, e há, né? Se você for olhar ali, o ISD vem no mercado financeiro, o fator... No fim do dia, Ciro e todo mundo, para mim, a gente está falando de uma mudança de um modelo puramente econômico-financeiro para um modelo que tem que incorporar questões sociais, ambientais e de governança pela sobrevivência do modelo econômico. Muito bem. E para isso a gente sempre usou uma terminologia, sustentabilidade, ISD agora vem forte. Então, Lucinéia, para mim é assim, estamos falando da mesma coisa, né? Estamos falando ali de uma agenda social, ambiental e de governança que tem que ser
incorporada aí pelo negócio, né? Educação financeira, parte total disso, né? Quando a gente fala de educação financeira, você está falando de aspecto social, né, de pessoas sendo envolvidas nessa iniciativa, você está falando do financeiro em si, né, que é para melhor capacitar essas pessoas para tomarem decisões financeiras e, com isso, terem melhor qualidade de vida, né, porque a gente depende disso para estar tranquilo, para poder, né, fazer planos, realizar sonhos. Então, eu digo que é uma agenda... Ah, legal que você abriu aí a câmera, legal. Podem abrir a câmera se quiser, gente, né, Ciro? Então, legal. Então, é isso que eu entendo, sabe, Luciméia? Eu acho que, assim, está absolutamente dentro dessa agenda, a educação financeira, e ela tem um poder de transformação maravilhoso também. Já participei de vários movimentos ainda enquanto Itaú, né? E é incrível o que a gente vê, viu? Então, espero ter te respondido aí. Muito boa pergunta. Pergunta do Adécio Vasconcelos é no sentido de foco no Nordeste. A região Nordeste tem um bom número de empresas que estão animadas com os processos ESG, mas como são empresas de origem familiar, capital fechado, não sabem bem como incrementar esse processo. Pergunta: como animar essas empresas a ampliar a sua adesão ao ESG? Ah, que legal, Adécio, sua pergunta. E é verdade, Nordeste, sabe que eu tive várias experiências esse ano, já tinha tido pandemia, mas fui ali para Recife, vi uma... Olha, muito legal o que está acontecendo mesmo. E tem uma predominância, né, de empresas familiares, empresas maravilhosas, né? Cornélio Brenan, por exemplo, eu trabalhei com eles lá atrás e eles fazem um trabalho maravilhoso nisso, enfim. Olha, como animar? Eu sempre acho que é em cima de fatos e dados, né? Eu costumo dizer assim, opinião todo mundo tem, é legal ter opinião, eu tenho a minha, o Ciro tem a dele, a Luciméia tem a dela, todo mundo tem opinião. Agora, como é que a gente influencia, ou como é que a gente traz outras pessoas para o jogo que não estão tão envolvidas nisso? E é o que eu tenho feito mais na minha vida nos últimos 2 anos. Conversar, explicar, fazer uma palestra, fazer um engajamento, trazer dados, mostrar assim, o que está acontecendo no mundo. O que é esse Green Deal da Europa? Como é que isso me afeta? Eu, uma empresa que estou ali no Nordeste brasileiro, que trabalho com alguma empresa da União Europeia, forneço ou quero fornecer. Então, assim, eu acho, Adécio, que o caminho é o que a gente chama de letramento, eu gosto de usar essa palavra, que é aumentar o nível de conhecimento das pessoas que não são tão próximas à agenda, que estão sentadas em conselhos, ou no Cilev, ou da família, né, várias gerações. Eu acho isso fenomenal, né, quando a gente lida com as várias gerações, tive algumas oportunidades assim. É tão bonito ver isso, né, uma empresa ser o que nasceu, assim, da família, a família segue, né, mas que não são tão próximas dessa agenda. Funciona muito. Se você consegue organizar, né, um encontro, claro que eu estou falando de uma coisa bem específica, você tem que fazer um trabalho de longo prazo, você tem que, né, ter um apoio aí especializado, enfim, tem outros caminhos, mas uma boa conversa onde alguém possa trazer o que está de fato acontecendo no mundo e por que tudo isso é tão importante para a sua empresa que está lá, né, que é de origem familiar, às vezes não listada em bolsa, e tudo bem, né, são só decisões, funciona bem, viu, Adécio? Eu acho que é fatos e dados, é aí que eu me baseio. Obrigada pela mãozinha aqui. Ah, obrigada, abriu a câmera aí, legal, legal. Tem uma pergunta também sobre o mercado de carbono, Tassiana Bellarmino, né, que quer saber em relação ao mercado de carbono, a maturidade desse mercado no Brasil, pensando inclusive em médias empresas que não são listadas em bolsa. Legal. Quem fez? Desculpa. Tassiana Bellarmino. Ah, tá. Então, olha, bom, eu não sou uma especialista em carbono, então, claro que você fazendo essa pergunta para um especialista vai te dar muito mais contorno e muito mais profundidade, mas o que eu vejo é o seguinte, a gente já está falando disso e atuando, né, no mercado de carbono no Brasil, e não é de hoje, né? Eu acho que a gente ganha uma velocidade à medida que isto é aprovado na COP26 de Glasgow, né, o acordo 6, no artigo 6, né, do Acordo de Paris, que é para a regulação de um mercado de carbono. Como eu falei no início, nem avançamos tanto na COP27, né? Os especialistas foram muito críticos ali de que, puxa, não avançamos nas questões técnicas, não detalhamos muito o mercado de carbono,
Mas fato é que a gente teve esse mercado, né, a criação desse mercado global aprovado. E com isso a gente viu novos players chegando. Isso é interessante, a criação de novos Future Carbon, por exemplo, que foi criada uma empresa ali com pessoas do mercado que vem com um apetite muito grande para fazer coisas no mercado de carbono. Então, mas aí, de novo, eu acho que assim, essa é uma agenda que a gente consegue avançar, mas a gente depende aí dos avanços mundiais para isso, né? Claro, a gente pode comercializar só aqui, né? Dentro de casa, né? Dessa você está comigo. Tu pode, mas você tem que olhar o macro contexto, quanto isso avança para que até para a gente poder intercambiar, né? E fazer esses comércios entre países, enfim, tem um caminhão de coisas técnicas aí. Mas vejo mais maduro, acho que a gente tem sempre... Eu gosto de olhar para a jornada, sabe? Eu sou da turma, por isso que eu acho que eu escrevi o livro, o Ciro, do Vivi para Ver, porque eu acho que a gente só projeta futuro olhando por onde a gente caminhou. Não dá para falar, sabe, que agora descobri... Não. Então, a gente vem de um protocolo de Kyoto, a gente vem, né, de um cenário em que a gente falava de projetos específicos, agora a gente fala de uma questão mais estrutural. Então, eu vejo com bons olhos, eu acho. Agora, eu não sei se, assim, eu estava indo para essa COP27, a gente conversando com algumas pessoas sobre isso, sobre o que viria pela frente, sobre o mercado de carbono, falar, Sônia, mas vai demorar lá uns 5 anos, mais ou menos, ali, para a gente poder ter esse mercado rodando. E pode ser que seja por aí mesmo, mas eu acho que a gente já colocou a roda para girar, sabe? Isso é o mais importante. Você acabou de mencionar a palavra jornada, que eu acho que resume bem, né? Eu queria que você fizesse um balanço da jornada da Agenda 2030, né? Qual o seu olhar, um recorte Brasil? Uau! Estamos na década da ação, né? Na década da ação para 2030. Bom, os ODS, que é, vamos dizer assim, né, a materialização ali da Agenda 2030, e não só os ODS, né, a gente teve um baque muito grande com a pandemia, né? Assim, as desigualdades sociais, que já não eram poucas, foram ampliadas, né? A gente teve ali coisas muito sérias, e a própria ONU colocando aí a questão de que a gente não vai atingir, gente, ninguém tem expectativa que atingiremos os 17 ODS na plenitude em 2030. Não, né? Mas assim como os ODMs que nos trouxeram para os ODS, para os Objetivos de Desenvolvimento de Milênio, muita coisa avançou, né? Brasil, Ciro, eu acho assim, eu vejo, primeiro, os ODS como uma linguagem bastante comum, o que é ótimo, né? Entre as empresas, entre municípios, né? Tem muitos planos de governo baseados nos ODS, smart cities, investidores tomando decisão olhando para o ODS. Então, eu acho que assim, pode parecer banal, mas o fato dele ter se tornado uma linguagem corrente, entre aspas, é muito importante, né? Acho que o Brasil ali olha para os ODS, pratica o Pacto Global da ONU, né? A Rede Brasil do Pacto Global, eu sou fã total, eles fazem, né, um trabalho consistente para esse avanço. A gente já tem, né, de uma certa forma, em alguns objetivos, vantagens, entre aspas, né, quando a gente fala de energia limpa, por exemplo, e temos muitos desafios, né, imensos em outros ODS, né? Agora, eu queria destacar um trabalho para quem quiser ver, o IPEA fez um trabalho muito interessante de regionalização dos ODS, vamos dizer assim, né? Olhando para todos os 17 ODS à luz do Brasil. Então, como é que a gente deveria atingir? Então, se entrar no site do IPEA, já tem um tempo esse trabalho. Se até alguém tiver já mais informação, eu agradeço, porque eu fiquei fã desse trabalho e acho que ali tem muita reflexão interessante, sabe? Então, é isso. Eu acho que, assim, o que eu mais gosto nos ODS é uma das premissas dele, que é não deixar ninguém para trás, né? E eu espero, assim, profundamente que a gente seja capaz de fazer o máximo que a gente pode para não deixar ninguém para trás até 2030. Bom, nós temos 4 minutos para encerrar aqui essa conversa. Vou tentar resumir não, colocar junto várias perguntas que ainda, duas perguntas que ainda estão pendentes. Uma fala sobre greenwashing. A gente está falando aqui em compromisso, em jornada,
Então, comentário seu sobre greenwashing, como evitar essa prática, evidentemente. E outra pergunta sobre avanços sociais que, de alguma maneira, tiveram o input da visão ESG e da questão também do racismo nesse contexto. Enfim, eu também queria conversar mais sobre diversidade, não deu tempo, mas estou tentando juntar aqui várias questões, né? Legal, Ciro, eu vou tentar ser... Bom, primeiro, greenwashing, né? Eu sempre disse, eu escrevi um artigo sobre isso também, já faz, acho que um ano mais ou menos no Valor, que era assim, greenwashing, por que estamos falando disso de novo, né? Porque isso foi muito forte lá quando eu estava no Itaú, em 2005, 2006, e voltou a esse termo, né, há um ano e meio. Eu primeiro acho que temos um controle social muito importante. Então, primeiro, eu não acredito que a empresa venha a público mentir. Isso seria, assim, no mínimo, míope, né? Míope não, desculpa a palavra. Seria assim, estar fora da realidade, né? Agora, e eu acho que o controle social, as empresas, né, o consumidor, a sociedade cancela essas empresas, coloca posts, etc. Agora, é claro que a gente tem outros níveis, né, quando você fala de um investidor, ele tem que ficar atento a isso. Muitas casas estão sendo autuadas aí, Estados Unidos principalmente, fundos, né, que falam que fazem uma coisa, não façam outra. Então, eu acho que é assim, de novo, é bom que se fale, né? É bom que um termo ganhe visibilidade para a gente entender que tem que olhar para ele e ficar atento. Mas eu, de fato, não gasto muito tempo ali, sabe? Eu acho que, assim, há uma certa autorregulação, a gente fala, pô, mas a empresa está exagerando aqui. Agora, não podemos mentir, né? Eu acho que mentir é uma outra coisa e tem que ser tratado em outro âmbito, né? A questão de avanços sociais, eu acho que a gente avançou muito pela dor da pandemia, né? Pela dor da pandemia, de perceber que a gente, primeiro, retrocedeu, gap de diversidade na pandemia, Ciro, atrasou em uma geração, né? O tempo que a gente levaria para acabar com o gap entre homem e mulher do ponto de vista financeiro, a pandemia aumentou em uma geração. Eram 99 anos, foi para 130. Então, assim, inimaginável. Mas, de novo, ao mesmo tempo que aumenta a gap, traz uma conscientização importante. Nunca se falou de saúde mental antes disso com essa profundidade, né? E a preocupação com os funcionários. Então, eu vejo dessa forma, e de novo, né, o agridoce, né? Ali não é nem agri, né, a pandemia, mas enfim. E aí teve uma pergunta também que a Dalali me mandou aqui, diretamente mandou pelo direct aqui, das pequenas e médias empresas. Vou falar rapidamente, Dalali, que você está até com a câmera aqui aberta, legal. Eu acho que, assim, vem muito pela cadeia de valor, viu? Vem muito pela pressão dos grandes. Então, claro, vetos, impostos, reguladores mundiais, mas quando a grande empresa não só traz o veto, a restrição, mas o engajamento, sabe? Vem comigo que eu te ajudo, tem o treinamento para funcionários, estende o treinamento para fornecedores, pequenas e médias empresas, cria um fórum. Eu vejo grande avanço. E Sebrae vem fazendo um trabalho fundamental para isso, viu? Tem muito material no Centro Sebrae de Sustentabilidade, que é em Cuiabá, mas tem um site, que ali, putz, dá para ver muito do que está sendo visto, viu? Visto e feito. Bom, conversar com você, Sônia, sempre primeiro, é um prazer e sempre fica faltando um pouquinho. E vai ficar faltando um pouquinho de tempo. Nosso compromisso aqui é de ter você por 1 hora conosco. Eu agradeço muitíssimo. A gente teria muito mais coisas para falar, muito mais perguntas para fazer, mas quero, em nome da Walk for Good e da Imagem Corporativa, agradecer a você e agradecer a equipe também, a Cláudia Térrio, a Regiane Abreu e a Vanessa Ramalho, e nos colocar à disposição para outros diálogos, né, que com você são sempre muito instigantes, inteligentes e abrem novas perspectivas. Queria agradecer também a todas as pessoas que participaram aqui desta live e desejar a todos um bom fim de semana e um bom final de ano. Ciro, eu que agradeço, viu, assim, o convite do Ciro, da Vanessa, agora a Regiane e Gláucia, não é nem convite, é, assim, prazer total. E, gente, vou contar uma história aqui de bastidor para acabar, já que vocês estão aqui com
com a gente. Obrigada, viu, pela presença de todo mundo. Tão legal ver aí, né, tanta gente abrindo espaço. O Ciro é um dos profissionais assim, que eu mais admiro, né? E quando a gente estava lá no Itaú, que ele trabalhava ali conosco pela imagem corporativa, a gente estava começando a fazer o posicionamento do Itaú em sustentabilidade, né? E, como eu já falei, ganhamos até prêmio ABERJ com isso. E aí a gente queria lançar um prêmio. Uma das iniciativas do Itaú seria um prêmio ali para estimular a criação acadêmica e jornalística sobre ESG, né? E aí a gente criou o prêmio baseado no Triple Bottom Line do John Elkington, né? Aí a gente, porque eu acho que sonhar não faz mal para ninguém, né? E o não a gente já tem. Acho que foi sua, né, sugestão. Eu sei que você foi convidá-lo, mas eu acho que foi sua também, já não tenho essa clareza. Vamos chamar o John Elkington para fazer parte da nossa iniciativa. Vamos chamar o John Elkington, então, né? O máximo que pode fazer é ele dizer que não quer. E Ciro, né, esteve em Londres com o John Elkington fez ali, é óbvio que ele não fez parte da comissão julgadora, mas ele deu um parecer depois dos prêmios, dos vencedores do prêmio, né? Então, com essa fala, eu encerro dizendo que é isso, né, Ciro? A gente sonhou junto lá, e eu acho que a gente nunca pode se colocar limites antes deles acontecerem, né? E na agenda ESG é isso. Eu acho que a gente tem que continuar sonhando, acreditando, trabalhando, porque temos que mudar o modelo, não tem saída. E foi um prazer imenso, eu adorei. Minha sexta ficou mais iluminada. Obrigada. Sônia Concílio, muito obrigado. Valeu, gente. Bom fim de ano, bom Natal, bom tudo, viu? Muito obrigada, Tchau, muito obrigada. Tchau, Tchau, Um abraço a todos. Se vê por aí. obrigada. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.